dispensacionalismo e escatologia, que é um tema que realmente eu gosto bastante, e um tema que sofre diversos ataques no meio evangélico brasileiro, porque existem vozes bastante conhecidas de teólogos de renome que criticam esse modelo teológico e criticam até por não conhecer muito bem. Às vezes constroem algumas ideias ou ouvem falar algumas coisas sobre esse modelo teológico e começam a atacar esse modelo teológico em coisas que ele não afirma. E então nós às vezes sofremos ataques injustos, atribuindo a nós crenças que nós não abraçamos. Então eu quero falar sobre o dispensacionalismo, quero explicar, quero passar noções gerais do dispensacionalismo para vocês. Esse inclusive é o título, eu não sei como que funciona isso aqui, já está aparecendo já o primeiro, está aqui, eu pensei que aparecia ali, mas é aqui, ok, ok, muito bem, então aí está, dispensacionalismo, noções, eu nem sabia, nem tinha visto essa tela aí, estou distraído, hein? Os irmãos estão me enfeitiçando com a sua simpatia, né? Enfeitiçado, não vejo nada, né? Mas aí está então, dispensacionalismo, noções gerais, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Meus queridos, eu estudei ao longo da minha vida, eu estudei em duas escolas teológicas. A primeira, eu estudei durante 5 anos, no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, no estado de São Paulo. E essa escola teológica era um forte bastião do dispensacionalismo na década de 80. E eu estudei lá no meio dessa década, em meados dessa década, e era um forte bastião, uma grande fortaleza do dispensacionalismo naqueles dias, na década de 80, na metade da década de 80, e grandes mestres, grandes professores que lecionavam ali, promoviam esse pensamento, promoviam esse modelo teológico hermenêutico, e traziam inclusive grandes dispensacionalistas de renome internacional para falar no seminário. Dr. Charles Ryrie, por exemplo, que é um dos maiores dispensacionalistas que já existiram, ele foi ao nosso seminário, esteve ali, deu palestras ali para nós. Então o Palavra da Vida era um seminário fortemente dispensacionalista. Hoje ele é ainda dispensacionalista, mas me parece com um impacto um pouco menor do que naqueles dias. E depois de ter estudado num seminário dispensacionalista por 5 anos, eu também estudei num seminário aliancista por 4 anos. E um seminário aliancista que eu estudei, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é o braço teológico da Universidade Mackenzie, é também um foco poderosíssimo, um grande bastião também, só que do aliancismo. E eu estudei lá durante 4 anos com grandes autoridades, com grandes doutores que conheciam profundamente o aliancismo e estudavam o aliancismo, ensinavam o aliancismo, e aprendi bastante com esses irmãos sobre o aliancismo. Então eu tive muito contato com as duas vertentes, e tive contato com pessoas de peso das duas vertentes teológicas, e aprendi muito com as duas vertentes teológicas. O que eu quero dizer para vocês de antemão é que o debate dispensacionalismo e aliancismo não é um debate entre inimigos. Quando nós falamos sobre dispensacionalistas e aliancistas, nós estamos falando sobre irmãos na fé, crentes em Cristo, pessoas piedosas, que amam a palavra de Deus, que consideram a palavra de Deus inerrante e infalível, que conheceram Jesus como seu Salvador um dia, homens que estavam perdidos, mas um dia a graça redentora os alcançou,
e os transformou e os chamou para o ministério, seja o ministério pastoral ou o ministério de ensino. E esses homens piedosos, santos, atenderam a isso e realizam aí um ministério importante, relevante no Brasil. Nós não estamos, portanto, falando de uma briga entre os crentes ortodoxos e seitas por aí afora, ou crentes e incrédulos, ou os bandidos e os mocinhos. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre divergências que há dentro do campo da ortodoxia, dentro do campo da doutrina saudável. Ninguém nesse contexto debate se Jesus é o Filho de Deus ou se não é o Filho de Deus. Ninguém nesse campo debate se a salvação é pela fé em Jesus ou se é pelas obras. Ninguém debate essas coisas. As duas vertentes estão tranquilas, seguras, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, afirmando a fé no Deus Trino, afirmando a personalidade do Espírito Santo, afirmando a canonicidade dos 66 livros que compõem a Bíblia, afirmando a salvação pela fé somente. Tudo isso esses homens afirmam. Então não estamos brigando, não somos inimigos brigando aí por causa dessas coisas, não. Nós temos divergências no campo da hermenêutica em especial. No campo da hermenêutica, e essas divergências no campo da hermenêutica têm fortes reflexos na área da eclesiologia, tanto teórica quanto aplicada, e na área da escatologia. Para dar um exemplo para vocês, quando eu estudava no seminário aliancista que eu mencionei, certa vez, um pastor, já formado, já pastoreando e fazendo curso lá conosco, um pastor, ele apresentou um grande dilema, e um dilema sincero, durante uma das aulas. E o seu dilema era o seguinte: ele perguntou o seguinte: olha, professor, eu estou com um grande problema no meu trabalho de pregação expositiva, junto à minha congregação. E qual era o grande problema? Era o seguinte: ele estava fazendo uma exposição do livro de Deuteronômio, e como aliancista que ele era, ele entendia que tudo que está relacionado a Israel se aplica à igreja, porque segundo a visão aliancista, a igreja é o novo Israel. Então, se a igreja é o novo Israel, todas as bênçãos, todas as promessas dirigidas a Israel agora pertencem à igreja. Nós chamamos isso de supersessionismo, ou teologia da substituição. São termos técnicos presentes nesse debate. O supersessionismo, a substituição. A igreja substituiu Israel, a igreja agora é o novo Israel de Deus. Nós todos crentes somos judeus por adoção. É isso que nós somos, todos somos judeus, e o Israel étnico não tem mais espaço nenhum dentro dos planos de Deus. Claro que existem aliancistas que têm um entendimento um tanto diferente referente ao Israel étnico, mas grosso modo os aliancistas dizem que o Israel étnico, ele foi colocado de lado e a igreja agora é o novo Israel. E qual era o grande problema desse homem? É que ele chegou na exposição do capítulo 28 de Deuteronômio, e quando ele chegou em Deuteronômio 28, ele descobriu na sua leitura que Deuteronômio 28 apresenta uma série de bênçãos materiais para quem for obediente. Vocês já leram Deuteronômio 28? Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos e as maldições dos montes Ebal e Gerizim. E as bênçãos que são pronunciadas ali são bênçãos
de forte conotação material, são bênçãos muito concretas. Se você for obediente, você vai ser cabeça e não cauda. Já ouviram isso? Geralmente quem gosta desse versículo é neopentecostal, né? Neopentecostal gosta do versículo da cabeça e da cauda, né? E no final eles, né, assim como não tem cauda, eles também não têm cabeça, né? Mas o fato é que essa porção da Escritura é fortemente voltada para essas coisas. Se você for obediente, vai chover sobre a sua terra, você vai emprestar, mas você não vai tomar emprestado. Você vai plantar e vai colher muito. Os seus celeiros vão estar repletos de coisas. Agora, por outro lado, se você não obedecer, diz ali o texto, imaginem o oposto disso tudo elevado a um grau inimaginável. Você vai fugir, 10 de vocês, 100 de vocês vão fugir de um só numa batalha. Vocês serão levados para o exílio e vendidos ali, e ninguém vai querer comprar vocês. Vocês vão plantar uma vinha e outros vão desfrutar dessa vinha. Virão sobre vocês doenças terríveis, uma miséria terrível, e o céu acima de vocês será como bronze, não cairá uma gota d'água, e a terra debaixo de vocês será como ferro, não vai produzir nada, e vocês vão trabalhar e não vão desfrutar do fruto do seu trabalho. Vocês vão ficar na miséria, na pobreza, na doença, e vão morrer no exílio junto com os filhos de vocês. É terrível. E o grande problema do pastor era o seguinte: eu tenho, disse ele, na minha igreja uma senhora que é obediente, ela é fiel, é a crente exemplar da igreja. Toda igreja tem um crente ou uma crente que é um modelo. Você olha e fala, que pessoa especial, consagrada. E era essa senhora, consagrada, piedosa, santa, uma mulher de oração, uma serva de Cristo ali, sincera, desprendida, com toda a dedicação. Mas ao mesmo tempo, não havia na igreja pessoa mais na miséria do que ela. Se tinha alguém pobre na igreja, era essa mulher. Se tinha alguém com o celeiro vazio, era ela. Se tinha alguém que não emprestava e tinha que pegar emprestado, era ela. Se tinha alguém que era cauda e não cabeça, era ela. É o grande problema. Como eu vou pregar esse texto no domingo? Porque isso é para a igreja. Isso não é para a igreja? Ele dizia, se isso aqui é para a igreja, se isso aqui é para Israel, e agora a igreja é Israel, então eu estou com um problema sério. Como eu vou aplicar isso lá na igreja? Todos vão olhar para essa mulher e vão dizer, ou essa mulher é hipócrita e por isso é pobre desse jeito, ou a palavra de Deus está falhando. E ele não sabia o que dizer, o que fazer. Era um problema sério. Agora, esse problema só existia porque ele era aliancista. Só por causa disso. Esse problema só existia porque ele dizia o seguinte: a igreja é Israel. Era um problema ligado ao nosso tema. Se ele fosse dispensacionalista, não teria problema nenhum com esse texto. Mas ele era aliancista. Você faz a cama, deita nela agora. Você fez a cama, deita nela agora. Paciência. Você resolveu ser isso aí, agora se vira com isso. E lá estava ele então com esse problema grande. E ele disse para o professor, doutor em teologia, ele disse para o professor: doutor fulano, como eu posso pregar esse texto na minha igreja? Bem, foi muito interessante ver a resposta. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci e não pude ficar calado. Eu tive que depois conversar com eles lá. Porque a resposta foi a seguinte:
Vocês já podem imaginar. Só tem duas soluções para isso. Você pode espiritualizar o texto, que é sempre a saída mais fácil, é a saída pela direita. Quando eu era pequeno tinha um desenho que mostrava um personagem que sempre falava, saída pela direita, era a saída mais fácil. Você pode optar por isso, é muito simples fazer isso. Porque quando você alegoriza, quando você espiritualiza o texto, você remove totalmente as barreiras que a intenção autoral impõe sobre você. Quando você alegoriza o texto, o sentido fica ao critério, ao sabor da sua criatividade, da sua imaginação. Quando você resolve interpretar a Bíblia de modo alegórico, quem define o significado do texto? A sua imaginação. O que você quer. Eu falo, para mim é isso. Você fala, não, mas está errado. Não, mas para mim é isso. Não, mas não pode, mas para mim é isso. Eu acho que é, você tem que respeitar. Eu achei, Deus me mostrou nada. Isso aí é preguiça, que mostrou coisa nenhuma, está inventando. Não, Deus tocou no meu coração, que você não quis estudar, tocou em nada. Você ficou no Netflix o dia inteiro e não quis estudar, por isso você está dizendo isso aí. Você não está interessado em mergulhar no texto para descobrir a intenção autoral, o sentido do texto bíblico, e está espiritualizando. Você pode fazer isso. Diante de um texto difícil, não tem saída, não tem explicação, você alegoriza o texto. Ou você pode dizer, não, o texto é isso aí mesmo, e a senhora não é rica por falta de fé. Bem, se você optar pela primeira saída, a alegorização, você sai na foto abraçado com um teólogo antigo chamado Orígenes de Alexandria. E não é muito legal sair na foto com Orígenes de Alexandria. Eu não gostaria, mas pelo menos ele é menos conhecido. Se você optar pela segunda alternativa, você não é rica porque você não tem fé, você sai na foto com Edir Macedo. Quem você escolheria? É melhor sair na foto com Orígenes de Alexandria, né? E é claro, aquele professor não era bobo, né? Foi o que ele fez. Ele saiu na foto com Orígenes de Alexandria. Ele disse o seguinte: você vai pregar na sua igreja dizendo que tudo isso vai se cumprir na vida dela de modo simbólico, de modo espiritual. O que são os celeiros? São os celeiros celestes. São os tesouros dos céus. O que é a satisfação? O estômago cheio é a satisfação da alma. Muito bem. E aí fica fácil. Quando terminou a aula, eu me aproximei das pessoas envolvidas nesse debate. Eu perguntei o seguinte: quando esse texto foi escrito, Deuteronômio 28, eu nem vou perguntar qual era a intenção do autor, o que ele tinha em mente, se ele tinha em mente coisas espirituais ou coisas materiais. A minha pergunta é referente aos primeiros intérpretes de Deuteronômio 28. Quem pela primeira vez interpretou Deuteronômio 28 e aplicou o texto ao povo? Quem fez isso pela primeira vez? Os profetas. Os profetas olharam para o povo desobediente e olharam para o texto de Deuteronômio 28 e disseram: a casa vai cair para vocês, o exílio virá, a fome virá, a miséria virá, o gafanhoto virá. Gafanhoto é literal, viu? Não é gafanhoto de que não dá o dízimo, essas bobagens que o pessoal inventa por aí, né? Gafanhoto mesmo, virá e vai destruir tudo. Vocês não terão mais colheita. Isso vai acontecer com vocês. Os profetas foram os primeiros intérpretes do texto. E como eles interpretaram o texto? Alegoricamente?
Olha, vocês vão tomar emprestado, porque a alma de vocês estará faminta. A alma? Olha, vocês vão perder os tesouros celestiais. Nada disso, era literal. E como se cumpriu? Literal. E eu disse então, se os primeiros intérpretes, movidos pelo Espírito Santo, porque nós temos uma interpretação inspirada aqui, não é uma interpretação qualquer, não é uma interpretação do pastor fulano ou ciclano, é uma interpretação dos próprios autores bíblicos posteriores. Se nós temos uma interpretação inspirada por Deus, que atribui a essas palavras o sentido literal, com que autoridade vocês transformam tudo isso em alegorias? E a resposta foi a seguinte: eu estudei, você não. Ok. Aí a famosa carteirada, né? Você dá uma carteirada, aí não tem como caminhar mais. Mas é isso. Vejam, queridos, vejam com que estamos lidando aqui. Nós não estamos lidando com questões meramente cerebrais. Nós não estamos lidando com questões meramente teológicas, que as pessoas discutem ali dentro de uma torre de marfim, separados da realidade do dia a dia. Não, aquele sermão ia afetar a vida de uma senhorinha. Aquele sermão ia afetar o entendimento, a piedade, o crescimento, a fé de uma senhorinha sentada ali na congregação. E isso tudo iria acontecer exatamente por causa dessa divergência, dessa rejeição de um modelo como esse, que é o dispensacionalismo. O que diria o dispensacionalismo? Diria o seguinte: minha irmã, esse texto é um texto que Deus dirigiu a uma nação certa vez, a nação de Israel. Então não serve para nada para nós? Serve. Esse texto serve para muita coisa para nós. Ele não se aplica à nossa realidade hoje, porque nós não vivemos mais sob a lei. Nós vivemos sob outra dispensação. Não estamos debaixo da lei e tampouco somos Israel. Mas esse texto nos ensina o quanto Deus odeia a desobediência. Esse texto ensina isso. E ensina o quanto Deus ama a piedade, a obediência, a fidelidade. Esse texto fala coisas acerca de Deus, mostra um Deus severo, e é importante aprendermos que Deus é severo. Nós temos que ter essa mentalidade de que nosso Deus é um Deus severo, sim. E esse Deus severo não é só o Deus do Antigo Testamento, não. As pessoas dizem, o Deus severo é do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Ah, é? Onde está escrito horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? No Antigo Testamento ou no Novo? No Novo, no livro de Hebreus. Onde está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? No Antigo Testamento ou no Novo? No Antigo. É o mesmo Deus que é severo no Antigo e é severo no Novo, e é bondoso no Antigo e bondoso no Novo. É o mesmo Deus. E temos que aprender isso. E aquele pastor perdeu a oportunidade de ensinar algo sobre os atributos de Deus, como Deus é para a sua igreja. Olha como Deus agiu com aquele povo naquela época, olha como Deus agiu naquele tempo, mostrando o seu caráter. Isso mostra o quanto Ele odeia o mal, o quanto Ele odeia o pecado, ao ponto de fazer o seu povo, que Ele amava tanto, sofrer terrivelmente. Mas ao mesmo tempo esse Deus ama a obediência. Veja que promessas lindas Ele faz, e nós aprendemos isso, o amor que Deus tem pela obediência, e crescemos nisso hoje. Essa seria a abordagem dispensacionalista, interpretando o texto literalmente e fazendo uma divisão entre Israel e a nova realidade e a igreja. Muito bem, esse é um exemplo da relevância prática disso, mas há outras coisas, e eu vou ter dificuldades, porque eu não vou conseguir falar tudo, vai ser difícil. Eu vou tentar caminhar aqui, né, e apresentar para vocês aí até onde for possível. Então vamos começar a palestra agora. Estou brincando, já comecei, já faz. Então vocês vão pensar, nosso pastor já falou já 40 minutos, você vai começar só agora? Não, já comecei faz tempo já. Vamos lá então. Veja aí a resposta a uma pergunta. É aqui que aponto? Aqui, né?
Ali? Ok. Eu acho que eu apertei o botão errado, né? De que lado? Eu vou apertando aqui, vamos ver o que acontece. Setinha aqui. Ok, aqui está. Primeira pergunta importante aqui. Preste atenção nessa pergunta. Pergunta todo mundo quer fazer e todo mundo faz, né? Não tem como escapar dela, né? O que é dispensacionalismo? O que é isso? O que é isso, afinal de contas? Dispensacionalismo. De onde veio essa palavra? Quem inventou essa palavra? Qual o significado dela? E aí tem então uma explicaçãozinha aí para vocês o que é o dispensacionalismo. Diz assim, é bem curtinha aí a nossa definição, a definiçãozinha. Depois vocês podem pegar esses slides para vocês, se quiserem, eu vou deixar aí, vocês podem usar esse slide quando quiserem, quanto quiserem. Veja aí, o dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe que Deus realiza seus propósitos ao longo da história, e aí vem a parte mais importante, por meio de formas distintas de, qual é a palavrinha que vem agora? Administração. Por meio de formas distintas de administração em seu trato com o homem. Está difícil essa definição? A gente vai entendê-la melhor, né? Como é que faz aqui para sair? Tem luzinha isso aqui ou não? Tem luzinha? Aqui no meio, aqui. Já achei a luzinha aqui. Olha aqui, ó. O dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe, e olha aqui, Deus realiza seus propósitos ao longo da história, desde a criação até o fim da história. Quando acaba a história? No reino milenar. Ali acaba a história. Ali termina tudo, no reino milenar. Os dispensacionalistas, eles acreditam que haverá um reino milenar. Os aliancistas, a maior parte deles não crê no reino milenar. Eu tive um professor aliancista que cria no reino milenar, mas é raro. E era um grande aliancista, um homem, um representante do aliancismo muito forte, muito conhecido. E ele cria e crê ainda no reino milenar. Então diz assim, a nossa definição, propõe, né, que Deus realiza seus propósitos ao longo da história, desde o começo até o fim da história, por meio de formas distintas de administração. Essa é a palavrinha-chave aqui, ó. Essa é a palavrinha-chave. Porque essa palavrinha aqui, no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, é a palavra oikonomia. Tem palavra em português parecida com essa? Oikonomia. Qual é a palavra em português parecida com essa? Economia, exatamente. Economia é administração, ok? Economia é administração. São as normas que gerem a oikos. O que é oikos? É casa. O que é nomos? É lei. Então, oikos é casa, por isso que tem a oicologia. O que é a oicologia? A ecologia é a tentativa de preservar a nossa casa, o meio ambiente em que vivemos, né? Então, oikos é casa, nomos é lei, as leis que regem, que administram a casa. Toda casa tem as suas nomos, não tem? Toda casa tem que ter, né? Não é possível, tem que ter as nomos. Quem cuida? Naqueles dias, quando um senhor ele era muito poderoso e tinha muitos bens, geralmente ele tinha um escravo ou um funcionário que era o oikonomos. Quem era o oikonomos? O oikonomos era o administrador, traduzido na Bíblia como mordomo ou administrador. Quando eu era garoto, era muito comum no meio batista a palavra mordomia. Hoje em dia não se usa quase essa palavra, mas quando era garoto existia muito, falava-se muito disso, de mordomia. O que era mordomia? Era o modo como o crente administrava os bens que Deus lhe dava.
Então o crente, nós aprendíamos quando éramos pequenos, naquela época, nós aprendíamos que nós tínhamos que cuidar das nossas roupas, da nossa casa, do nosso material escolar. Quem tinha carro, na época ninguém tinha, né? Mas quem tinha que cuidar bem do seu carro. Então tudo isso era mordomia, era um modo sábio de administrar algo que não era nosso, pertencia a Deus. Nós éramos apenas oikônomos, nós éramos apenas mordomos. Deus era o dono, nós os mordomos. Nós aprendíamos assim quando eu era garoto. Antes de vir esse negócio de teologia da prosperidade, a gente começar a dar ordem em Deus, né? Naquela época não tinha isso. Nós éramos servos, mordomos, não senhores. Então essa palavra, então, é uma palavra relacionada a isso, a administração. O oikônomos, ele realizava a oikonomia, a administração da casa do seu Senhor. O que nós temos aqui é a visão de que Deus, ele rege a história com administrações distintas. Ele administra a história da humanidade de forma distinta. E isso é algo tão óbvio, é tão claro, que nós ficamos até assustados quando alguém diz que não. Quando alguém fala, não, eu não acredito nas dispensações. Dispensação é uma tradução da palavra oikonomia, que é também traduzida como administração. Então, oikonomia pode ser traduzida como administração, ou pode ser traduzida como dispensação. Por isso falamos dispensacionalismo, porque cremos que Deus realizou diversas dispensações, ou diversas administrações, ou diversas economias ao longo da história no seu trato com o homem. Por exemplo, o modo como Deus tratou Adão e Eva é idêntico ao modo como Deus tratou Noé? Sim ou não? Havia uma diferença, não havia? Sim ou não? Havia diferença. O modo como Deus tratou Noé era idêntico ao modo como Deus tratou os israelitas depois de Moisés? Era igual? Não. Os israelitas estavam debaixo de uma lei que envolvia cerimônias, aspectos morais e aspectos civis. Noé não tinha nada disso. Era diferente ou não era? Era diferente. Eu chegasse para Noé e falasse assim: Noé, você guarda os 10 mandamentos? Ele ia falar o quê? O quê? 10 o quê? Ô Noé, você não sabe o que é os 10 mandamentos? Eu nunca vou falar disso. Que tamanho tinha a Bíblia de Noé? Nem tinha Bíblia. O modo como Deus tratava os israelitas nos tempos de Davi é o mesmo modo como ele trata os crentes hoje? Sim ou não? Não. Nos tempos de Davi as pessoas levavam bichinhos para serem mortos ou não? Sim. Nós levamos? Não, nós não levamos. Eu nunca vi isso. Alguém trazer aqui na igreja: pastor, eu trouxe um carneirinho aqui, quem é que vai sacrificar ele para Deus? Que eu li na Bíblia que tem uma ordem ali para sacrificar cordeiros, e eu comprei esse aqui, paguei caro, eu queria ver. Quem faz isso? Ninguém faz. Por quê? Porque nós reconhecemos que existiram mudanças na administração, no modo como Deus lida com as pessoas ao longo da história. Essa é a razão porque nós não trazemos bichinhos aqui para serem sacrificados. Por que eu não guardo o sábado? Por quê? Por quê? Na época de Moisés, se você não guardasse o sábado, você era apedrejado. Por que nós não guardamos o sábado? Porque houve uma mudança na administração. Os adventistas falam: não mudou não. Não. Vocês apedrejam também? Não, essa parte não. Eu só pego a parte que dá para levar, a outra parte não dá para levar, né? Eu não vou apedrejar ninguém não. Você leva o seu filho para ser apedrejado quando ele desobedece? Não, essa parte não. Só algumas coisas que são mais convenientes aí eu pego.
Eu seleciono bem. Irmãos, todos nós sabemos que existiram mudanças no modo como Deus administrou o seu trato com o ser humano. E isso é que é dispensacionalismo, é o reconhecimento de que existiram essas mudanças ao longo da história. Isso é algo difícil de se negar, é muito difícil negar isso. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vemos diferenças. Nós percebemos a Bíblia apontando isso. Olha, a antiga aliança teve o seu brilho, teve a sua glória, mas essa glória foi desvanecente. Agora uma nova aliança tem tomado lugar. Nós percebemos essas mudanças, nós notamos isso. E quando nós reconhecemos essas distinções no modo como Deus lida com a humanidade, nós reconhecemos nisso diferentes dispensações. Um texto que é muito claro acerca desse sentido de dispensação como épocas de tratamento diferente é Efésios 1:10. Tem muitos textos aí, não vai dar para ler tudo. Pastor Marcos Perim, me ajude aí no meu tempo, porque eu não consigo administrar o tempo ao mesmo tempo que falo aqui. Você me sinaliza se eu estiver passando horário. Mas veja aí Efésios 1:10, prestem atenção em Efésios 1:10. Olha o que diz aqui. Eu vou ler na minha tradução, que é a revista e atualizada, é a revista e atualizada Almeida século 21. Diz assim, olha aqui Efésios 1:10. Versículo 10. Para a dispensação, olha a palavrinha aqui, oikonomia, aparece aqui, a palavra bíblica. Para que a oikonomia, para a dispensação da plenitude dos tempos. Ele fala de uma dispensação que ele chama de dispensação da plenitude dos tempos. É uma forma de administração própria dos últimos dias. Ele fala disso aqui. Ele fala de uma forma de administração própria dos tempos finais. E veja, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. É um versículo intrigante esse aqui, porque esse versículo fala que na dispensação final, e aliás nós estamos muito próximos disso, da dispensação final, Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Agora, essa tradução, fazer convergir em Cristo, é uma tradução ajeitada, porque a palavra que aparece aqui não é a palavra convergir. A palavra que aparece aqui é um verbo que significa, o verbo anakephalaiol, é um verbo que significa reencabeçar. Significa o seguinte, que no final de tudo, o cabeça de todas as coisas será Cristo. Reencabeçar. É como Irineu de Leão. Eu sei que vocês estudaram os pais do século II esses dias aqui, não foi? Estudaram Irineu de Leão com certeza. Irineu de Leão chamava isso de a teologia da recapitulação. Recapitular é colocar outra cabeça. Isso caput, o que é caput? Cabeça, né? Você põe o capuz na cabeça, né? Caput é cabeça. Recapitular é colocar outra cabeça. O texto está dizendo que no futuro o universo todo receberá uma cabeça nova. E que cabeça é essa? Cristo. Agora, qual é a diferença? Isso já começou. Como é que eu sei que isso já começou? Porque Cristo é o que da igreja? O cabeça. Cristo é o cabeça, ou seja, a recapitulação já começou. Começou aonde? Aqui. A recapitulação já começou aqui. No futuro, o universo inteiro será recapitulado, mas ela já começou. Eu sou o homem do futuro. Eu sou o homem do futuro. Eu já sou recapitulado. O mundo fala que eu sou antiquado. É o contrário. Eu não sou antiquado.
Eu sou um homem à frente do meu tempo, porque o universo todo será recapitulado um dia, e eu já sou. Você não é, mas eu sou. Eu estou lá na frente, eu já fui recapitulado. Você pode até fazer um corinho assim: eu já fui recapitulado. Pode fazer, cantar, né? A teologia correta, né? Eu já fui recapitulado, eu já tenho uma cabeça nova, não estou mais debaixo de Adão, eu estou debaixo da cabeça que é Cristo. O texto aqui está falando que na administração final de Deus, todas as coisas estarão debaixo de uma só cabeça, que é Cristo. Esse é o sentido que nós entendemos a palavra dispensação. Épocas diferentes de administração de Deus na história. Hoje em dia nós não vemos todas as coisas tendo Ele como cabeça, não vemos isso, mas na dispensação da plenitude dos tempos, isso vai acontecer. Será uma nova forma de Deus administrar a história humana. Está confuso isso? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Vocês estão com sono? Não? Ok. Não fique com sono, hein? Muito bem, veja aí, o que eu tenho que crer para ser um dispensacionalista? Para ser um dispensacionalista é necessário o quê? É importante ser? É importante ser. Vocês não têm noção, vou falar para vocês. É importante ser dispensacionalista. Ser dispensacionalista é libertador, vocês não têm ideia. Primeiro que ajuda o pastor a pregar direito, como vocês já viram aí, né? Não tem que sair na foto nem com Orígenes e nem com Edir Macedo, né? Não precisa, né? Você pode sair na foto com teólogos bem melhores, né? Mas além disso, há outros fatores importantes que nós vamos ver aí na sequência, se o tempo permitir. Mas vamos então descobrir se nós somos dispensacionalistas. Para isso temos que saber quais são os traços distintivos desse modelo, e também temos que ver, se o tempo permitir, se o Senhor permitir, nós veremos também as implicações práticas disso. E mais, se o tempo permitir, veremos também o aliancismo. E se o tempo permitir, na dispensação da plenitude dos tempos, né, poderemos ver até as implicações práticas do aliancismo, onde o aliancismo pode nos levar em termos práticos. Então, até às 3 da manhã a gente vai chegar lá, né? Ok? Vamos lá, tem que perseverar, né? Tem que ser cabeça, não é para ser cauda não, né? Vamos lá. Muito bem. Olha só esse texto, porque esse texto está aí, ó. Essa figura aqui, né? O leão e o cordeiro aí. Por que esse texto está aí? Isaías 11:6. Já viram esse texto? Esse texto tem tudo a ver com a nossa concepção hermenêutica. É um dos textos que eu mais gosto. Eu às vezes fico até emocionado quando eu leio esse texto aqui. Eu já até chorei lendo esse texto. Você vê que eu choro até vendo o comercial de Doriana, né? Mas é um texto tocante esse aqui. Veja aí, veja o que diz Isaías 11:6. O lobo habitará com o cordeiro. Isso aqui é literal ou é figurado? O aliancista vai dizer: isso aqui é figurado. O lobo são os paulistas, o cordeiro são os soteropolitanos, né? Ou então o lobo são os presbiterianos, né? Os cordeiros são os batistas. Ele vai dar um jeito, né, de espiritualizar. O lobo são os maus, né? As ovelhas são os crentes, mas vão estar junto. Não, mas é que o lobo vai se converter, mas continua lobo aqui. Não, mas a gente tem que dar um desconto para o texto, né? Enfim, é um grande problema para o aliancista isso aqui. O lobo habitará com o cordeiro já está lá. E o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Para o dispensacionalista, isso aqui é uma nova dispensação, é uma nova era, chamada reino, é o reino milenar. Para o aliancista, isso aqui já está se cumprindo agora, porque não existe milênio nenhum. Isso aqui já está se cumprindo, mas não está se cumprindo. Eu vou no zoológico, eu já vi, não é assim, né? E nem tente ser assim,
né? Nem tente brincar com uma coisa dessa. Não, mas note bem, isso aqui é figurado. Mais uma vez, é a saída mais fácil. Qual é a saída mais fácil? Alegorizar. Isso aí é fácil. Isso aí, você faz o que você quer. Bom, e o texto fala o que você, o texto fala o que você quer também, né? O texto fala o que você quer também. Qual é o primeiro? Aliás, tem uma história engraçada lá no seminário. Uma moça que ela lia o texto bíblico conforme ela queria, e ela interpretava do jeito dela as coisas, né? E aquela moça entrou para a história. Ela estava namorando, e o namorado desmanchou o namoro. Isso é o fim do mundo, né? A moça sofreu demais, estava morrendo, estava perdendo peso, né? Ouvindo música até tarde, né? Ali sofrendo, né? Apaixonada, né? Mas um dia ela apareceu toda feliz, né? Ela estava feliz porque ela tinha tido uma revelação de Deus na vida dela, sobre o namoro dela. E disseram: mas como Deus se manifestou a você e revelou a você alguma coisa assim para você ficar tão feliz? E o que foi que Ele revelou afinal? Olha, Deus me revelou pela palavra. A palavra de Deus falou ao meu coração. Deus mostrou na palavra dele que Ele vai voltar. Revelou isso para você? Revelou na palavra, revelou que vai, claramente revelou que vai voltar. Mas mostra aí para a gente o texto, né? E ela então abriu o texto em Filemão, né? Que diz assim no versículo 15. Olha o que diz o versículo 15 de Filemão: pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Pronto. Deus falou meu coração. Está aqui a revelação para mim. Gente, cá entre nós. Isso é atribuir ao texto o sentido que você quer. Isso não é exegese, isso não é hermenêutica. Esse texto não ensina nada que o namorado vai voltar, nada disso, né? Mas é um perigo isso aí, uma hermenêutica subjetiva, né? Uma hermenêutica tendenciosa, que é ditada pelas minhas preferências. É o que acontece naquele texto lá do leão lá. Eu prefiro interpretar daquele jeito porque se encaixa no meu sistema. Se eu interpretar de outro jeito, eu tenho que sacrificar meu sistema inteiro. O que aconteceu na Assembleia de Deus lá em São Paulo. Estão discutindo: a gente vai construir um grande templo ou vamos abrir diversos salões? E a igreja se dividiu. Um grupo queria construir um grande templo, outro grupo queria abrir diversos salões. Até que um irmão se levantou e disse: não, Deus me revelou. O que é para fazer? É para abrir vários salões. Como é que você sabe? A palavra de Deus mostrou. Mas onde? Então ele abriu no texto que mostra Davi chorando: Absalão, meu filho. É para abrir salão. Absalão, meu filho, Absalão. Está revelado aqui. Está revelado. Está claro como o dia. É para Absalão. E então a igreja toda teve que alugar vários salões lá, por causa de um erro hermenêutico, hein? A igreja quase foi à falência por causa de um erro hermenêutico. Não brinque com a exegese. Pode se dar mal. A vítima pode ser você. Vamos ver aqui o primeiro. Absalão, meu filho. Vamos ver aqui o primeiro traço do dispensacionalismo. Então esse aqui é o mais comum, é claro, é óbvio. Esse aqui é óbvio, né? Reconhecimento de diferentes administrações divinas, é claro, eu já mencionei várias aqui, né? Ali no Éden, a época de Noé, a época de Moisés, a nossa época.
época, o milênio que há de vir, que vai ser diferente. Acabamos de ver aqui o leão, o cordeiro ali. 5 minutos só, Marco, não brinca não, eu nem comecei ainda, estou na introdução ainda, Marcos. Ok, mas notem, esse aqui é um ponto, eu vou ter que ficar a semana toda aqui, viu? Esse aqui é um ponto importantíssimo. Olha só como muitos dispensacionalistas fazem a divisão. Observem, aqui é a divisão típica do Charles Ryrie. Já ouviram falar da Bíblia de estudo do Charles Ryrie, a Bíblia anotada? Ele tem uma Bíblia anotada. São divisões, se não me engano, também da Bíblia de Scofield. Acho que ela traz exatamente essa divisão também, que é muito conhecida também, a Bíblia de Scofield. Mas note aqui, a dispensação da inocência. São nomes que são dados, mas poderiam receber outros nomes. Agora, não precisam ter nomes as dispensações, e nem precisam ter esse número. Há dispensacionalistas que dividem a história da redenção em 4 dispensações. Há dispensacionalistas que dividem em 8 dispensações. Há dispensacionalistas, a grande maioria, em 7 dispensações. Mas isso não é relevante. O que é relevante é dividir. E outra coisa, não tem uma data certinha. Ninguém acorda cedo e fala, hoje eu estou na dispensação. Não é assim. Não há uma divisão certinha. Não dá para você dividir desse jeito, né? Você percebe a transição na medida em que a história bíblica vai caminhando. Você percebe que vai havendo mudanças na medida que a história vai se desenrolando, ok? Primeira delas é a inocência. Ali no Éden, nós já vimos aí. Ali no Éden nós vemos que havia responsabilidade. Geralmente o Charles Ryrie, ele fala que toda dispensação tem responsabilidades diferentes e termina com um juízo. Ele diz isso. Agora, se você não quiser acreditar nisso, não tem problema, porque essa é a visão de alguns dispensacionalistas. Todas elas têm responsabilidade, isso parece ser correto. Agora, que todas terminam com um juízo, aí dá para se debater. Mas note, a primeira delas tinha responsabilidades: cuidar do jardim, não comer o fruto, encher e dominar a terra, ter comunhão com Deus. E o juízo? Maldições, morte física e espiritual. É o juízo que veio depois. Aí acabou a dispensação da inocência. Aí começa outra dispensação, a consciência. Por quê? Porque não tinha uma revelação escrita. Deus falava pela consciência das pessoas. Então você vê, responsabilidade de fazer o bem. Por exemplo, Caim viveu sob a dispensação da consciência. Se fizeres o bem, é certo que serás aceito. A consciência. Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. Então a responsabilidade de fazer o bem. Como é que terminou a dispensação da consciência? Terminou com o dilúvio. Aqui na visão do Charles Ryrie, sempre termina com um juízo. Governo civil começa com Noé. Olha lá, Gênesis 8. Depois do dilúvio, né, quando acaba o dilúvio, responsabilidade de encher a terra, aplicar a pena capital. Por que chama de governo civil? Porque parece que é aqui que nós temos o embrião do poder do Estado, dizendo o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu. É a instituição da pena de morte. E nós aprendemos depois que a aplicação da pena, a execução da pena, é por força do Estado. Então aqui o governo civil começando. Não é qualquer um que pode matar, é o Estado que pode aplicar a pena capital. Como é que terminou? Com a confusão de línguas em Babel.